Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que alegria, irmãos, estarmos aqui reunidos, 17º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo, pelo Salmo, vem dizer: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Esta escolha que o homem faz de ter a palavra de Deus, a lei de Deus, diante da sua vida, de observar, de cumprir este esforço, de conquistar na sua vida esta plenitude da realização desta palavra de Deus. E é lindo porque a primeira leitura que nós ouvimos do livro dos Reis, o Senhor aparece a Salomão em sonho e diz a ele: Salomão, pede o que quiseres e eu te darei. E Salomão vai pedir a Deus sabedoria. Deus fica muito feliz, se alegra muito com o pedido de Salomão, porque Salomão, ele não está pedindo riqueza, não está pedindo anos de vida, não está pedindo que os inimigos sejam excluídos, acabados. Ele está pedindo sabedoria para poder governar o povo. Ele tão jovem, de adolescente, né? Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda governar este povo tão numeroso. Ele poderia pedir a Deus que tirasse ele daquela função, mas não. Salomão pede a Deus sabedoria para poder governar. Ele diz: dá ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Quisesse Deus, né? Às vezes eu estava lendo essa leitura ontem e pensava nisso: meu Deus do céu, se Deus aparece a nós, né, e diz isso: pede o que quiseres. Meu Jesus, às vezes eu fico pensando, você também pensar, o que nós pediríamos a Deus? E é por isso que o coração, veja, adolescente, Salomão tão novo, ele não foge, porque o coração dele está repleto desta vontade de ser de Deus, de fazer a vontade de Deus. O coração desejoso de cumprir aquilo que Deus deu. Veja, tão adolescente, e às vezes a gente vê os nossos adolescentes e a gente fala: tem que curtir a vida, está na idade disso. Cuidado, queridos. Tão adolescente. Não, está na época de estudar. Agora não é hora de ser de Deus. E veja que os traços da pertença de Deus, da escolha de Deus, deveria começar em mim e em você desde cedo na nossa vida. Nas pequenininhas coisas do nosso dia, nós já refletirmos nas nossas atitudes que nós escolhemos a Deus, que nós queremos a Deus, que nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Que nós pudéssemos ter esta humildade de não fugir do chamado de Deus, da escolha de Deus para nós, de que Deus de fato conta comigo, com você, para que a sua vontade, o seu reino, seja instaurado nesta terra.
E é por isso que mesmo diante de tantos desafios que com certeza Salomão, adolescente, aquela multidão para governar, imagine você, um adolescente ter que governar um povo. Mas o seu coração, porque isso vem de família, temente a Deus, já desde cedo ele pede a Deus sabedoria, a graça de discernir o bem e o mal, para poder ser ajuda na vida do povo. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. É quando nós temos a nossa vida em Deus, quando nós o amamos, é que nós vamos, e aqui no evangelho de hoje, vai falar do reino dos céus. A primeira comparação que Jesus faz, ele fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido. E sabe que um tesouro escondido exige de nós esforço para cavar, para procurar. Um tesouro não fica por aí dando bola, né? Não. Um tesouro, aquilo que vale muito, geralmente está escondido. E Deus vem comparar isso. Este reino dele, que é este tesouro escondido no campo, e quando o homem encontra, ele o mantém escondido. Mas cheio de alegria, ele vende todos os seus bens e compra aquele campo, aonde tem aquele tesouro escondido. Meus irmãos, a vida com Deus é um tesouro. E tem uma palavra que vai dizer: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E veja que hoje o ser humano vai encontrando na sua vida diversos tesouros. O dinheiro. Quantas pessoas que se matam, no jeito de dizer, para poder ter dinheiro, é capaz de qualquer coisa para ter dinheiro. É sinal que ela encontrou que o seu tesouro está no dinheiro. Quantas pessoas que encontram o seu tesouro no poder, estar acima, mandar, governar, sempre procura os melhores espaços, não consegue ficar embaixo. Seu tesouro é aparecer, ser visto. É ali que está o coração. Quantas pessoas têm como poder, como tesouro, o prazer? Faz qualquer coisa para se satisfazer nos prazeres do consumo, da bebida, e por aí vai tantas realidades de prazeres. Porque colocou o seu coração naquela situação, naquela realidade. Quantos têm o seu tesouro até mesmo em pessoas? Se aquela pessoa não está comigo, a minha vida o reino dos céus é um tesouro, mas não é um tesouro fácil de se encontrar. É um tesouro que exige de nós esforço, exige de mim e de você, como esse pedido de Salomão, discernimento entre o bem e o mal.
para que encontrando, e veja que todos esses outros tesouros, eles não preenchem a vida do homem, não preenchem a ponto de se tornar dependente, de perder o sentido do seu existir. Agora o tesouro que é o reino de Deus, que é o próprio Jesus, é aquele que consegue de fato preencher. E é por isso que todos aqueles que no Evangelho encontram a pérola preciosa, encontram o tesouro, fica cheio de alegria, porque o coração está pleno, é capaz de ir, vender tudo que tem, para poder ter aquilo que é essencial na vida. Aonde é que está o teu coração, querido? E até mesmo nós que estamos na igreja. Sabe que muitas vezes nós estamos na igreja, mas corremos um grande risco de repente ainda não termos encontrado este tesouro. Porque não fomos transformados. A gente vem à igreja, trabalha para Jesus, faz isso, faz aquilo, ajuda aqui, ajuda lá, mas nós corremos um grande risco de não ter encontrado tesouro. Porque o tesouro, que é o reino dos céus, ele preenche o profundo do nosso ser. Ele dá sentido à nossa vida. Nós somos pessoas que assumimos na nossa vida este querer de Deus. Nós amamos. É um prazer para nós ser de Deus. Fazer para Deus qualquer um faz. Entende o que o padre está dizendo? Mas quando nós encontramos o tesouro, quando nós encontramos com aquilo que sacia a nossa alma, com aquele que sacia a nossa alma, ali nós gastamos todo o nosso esforço. Quando a gente estuda administração na faculdade, vai dizer que o ser humano só tem coragem de gastar tempo, energia e dinheiro com aquilo que ele ama. E nesses 3 passos nós já podemos dizer: será que nós encontramos o nosso tesouro? Será que nós de fato amamos a Deus a ponto de deixarmos, quando o padre diz deixar tudo, é renunciar os poderes, os prazeres, as realidades fáceis? Porque vejam, se de fato essas realidades que nos apresentam são tesouros, é tão fácil de conquistar, de ter. Agora, ser de Deus é um esforço que existe de nós, é um tesouro que precisa ser trabalhado, gastar energia, para que de fato brilhe em nós este tesouro. E ele vai comparando ainda como o comprador de pérolas preciosas. Quando ele encontra a pérola de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. A importância, sabe o que procura, sabe o que quer para a vida, sabe o que dá sentido no existir, sabe o que preenche verdadeiramente a vida.
E é por isso que não mede esforços, não mede cansaço, trabalho. E aqui o padre está dizendo, não são realidades externas, mas são realidades aqui dentro de nós. Aqui dentro de nós, porque muitas vezes eu e você, nós ainda não acolhemos este reino de Deus. Nós ainda dentro de nós não trabalhamos, não nos esforçamos para que dentro de nós, esta presença do reino que é o Cristo, possa de fato tomar conta do nosso viver. Nós ainda, se não prestarmos atenção, a gente vem à igreja, comunga, reza, mas os nossos valores, os nossos tesouros ainda não é o Cristo. Porque rapidamente a gente se desliga e corre atrás de tantas outras coisas. Por fim, Jesus compara o reino dos céus com uma rede lançada ao mar. E essa daí é danada. Quando ela está cheia, os pescadores puxam para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons nos cestos e joga fora os que não prestam. E aí Jesus vai dizer que assim vai ser no fim dos tempos. Os anjos virão separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. O reino dos céus é justiça, é saber discernir o que é bom do que é mal. É poder deixar brilhar na nossa vida. E quando eu digo brilhar, é aqui dentro. Não é o que as pessoas veem aparentemente. Porque nem sempre, né, como diz o ditado, tudo que reluz é ouro. Nem sempre tudo que reluz é ouro. O ouro é precioso. E você não vê ouro por aí fácil. Assim é este reino de Deus na nossa vida. E por isso que as nossas escolhas, aonde está o nosso coração, qual é o nosso tesouro, é nisso que nós iremos ser olhados. Como vivemos a nossa vida. Por fim, a segunda leitura conclui dizendo, né? Que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados à salvação. E de fato é lindo isso. Porque a todo instante, Deus vai dando sinais desta salvação. Muitas coisas começam a contribuir. Vamos dizer, é como um mapa. Que contribui para que a gente encontre o tesouro. Querido, querida, Deus deseja a minha e a tua salvação. Mas para isso, nós precisamos tomar nas mãos este mapa, amar, querer encontrar este tesouro e perceber que Deus, Ele vai dando sinais para que as realidades da nossa vida sejam de fato encontradas. E para isso nós precisamos seguir os passos, é como um mapa mesmo, né? Do caça ao tesouro. Se eu não sigo as regras, se eu não sigo o caminho que vai indicando, se eu não passo pelos obstáculos, eu não chegarei a encontrar.
mas eu preciso perseguir, eu preciso ir atrás. Depende de mim. E é por isso que nós vamos tocando esta graça de Deus, que Deus ele nos predestinou, diz a segunda leitura, para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. E é quando nós encontramos este tesouro que a nossa vida encontra sentido. E aí nós entendemos e compreendemos que de fato Deus não nos fez qualquer um. Deus não fez você qualquer uma. Você não é qualquer coisa neste mundo, não. A tua vida, desculpe o termo da palavra que o padre vai dizer, a tua vida não é um lixo. A tua vida não é algo descartável. Deus te formou, te escolheu para que nós fôssemos, para que nós sejamos a imagem do Filho dele. E nós precisamos assim ter claro na nossa vida. Como eu amo, Senhor, vossa lei, vossa palavra. E eu não quero, não sei você, mas eu não quero ser jogado fora. Eu não quero. Só que para que eu não seja jogado fora, se faz necessário que eu cuide da minha vida hoje, para que eu seja, acolha em mim este projeto do reino de Deus. Este reino de Deus que é o próprio Jesus, que dá sentido na vida, que nos transforma, que nos cura, que nos dá sabedoria para nós enfrentarmos os desafios do dia a dia. Que nesta Eucaristia, meu irmão, minha irmã, nós possamos tomar uma decisão de ir atrás deste tesouro escondido. Santo Agostinho vai dizer: eis que eu procurava fora quem já estava dentro de mim. Só que para isso precisa cavucar, precisa mexer, precisa rezar, precisa buscar ajuda para poder ir encontrando esta pedra preciosa que está aqui dentro de nós e que muitas vezes o pecado, o mal, a vida mal vivida escondeu. É o amor a Deus e a sua lei que nos dá essa disponibilidade deste esforço. Não temos medo. Se tiver que passar pela chuva, vamos passar. Tiver que passar pela dificuldade, passar na lama para achar o tesouro, a gente vai. A gente não tem medo de sofrer quando nós procuramos. E aqui você pode olhar em todas as realidades de pecado, de escolhas erradas. Quantas realidades fomos capazes de fazer para conquistar aquilo que nós achávamos que era precioso, valor. Este esforço interior que fará com que eu e você entendamos que Deus nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Como eu amo, Senhor, vossa lei. É o amor verdadeiro a Deus que nos garantirá esta certeza. Que nesta missa nós possamos tomar essa decisão, amar a Deus verdadeiramente
e assim nos esforçarmos para cada dia conquistar este tesouro que dá a nós o verdadeiro sentido de existir. Este tesouro que preenche a vida, que muitas vezes seremos capazes de deixar tudo, vender tudo e entender que o maior sentido da vida é ter a Deus. Enquanto eu vou falando, eu lembro de Francisco de Assis, que quando encontrou a Cristo, abriu mão de toda a riqueza. E Francisco, um jovem que vivia na bebedeira, nas festas, nas orgias, mas quando encontrou o tesouro da vida dele, Francisco tomou uma decisão. Deixou tudo, abriu mão até mesmo da herança do seu pai, de poder dizer: pai, nem a roupa do corpo ele devolveu para o pai, porque encontrou a Cristo, encontrou um tesouro aqui dentro, que deu sentido de viver. E toda a luta travada foi garantindo a ele a certeza do céu. Como eu amo, Senhor, a vossa lei. Que este amor nos ajude a nós, a cada instante da vida, vivermos e sermos aquilo que Deus predestinou para nós. Que é sermos nesta terra imagem, reflexo de seu Filho Jesus. Que Ele assim nos ajude, que o Espírito assim nos impulsione e assim possamos nos esforçar para sermos inteiramente de Deus.